Como nós conciliamos na nossa vida aquilo que nós falamos com aquilo que nós fazemos? Qual a dimensão do discurso que nós assumimos para a nossa existência? Você vive de discurso ou prefere, por meio da prática, mostrar a sua conduta? Nós aprendemos a falar antes mesmo de que aprender a fazer qualquer coisa, né? A criança, antes de 1 ano, já diz mamãe, papai, umas coisinhas. Vai aprendendo a falar, depois é que vai aprender a amarrar o sapato mesmo, quer fazer alguma coisa, eu acho que, não me lembro mais, mas deve ser com uns 5, 6 anos, né? Uma criança amarra o sapato sozinha, né? Ou mais, por aí, né? Então, a gente aprende a falar primeiro do que fazer. E a gente pode seguir essa linha o resto da vida. Fácil no falar. Discurso é fácil fazer. Mas o fazer é que realmente diz quem somos nós. O que fazemos, o que queremos da vida. É a atitude, é o fazer. Palavras bonitas, gente, não tem coisa mais fácil do que dizer. Até curso de oratória tem. Se vocês quiserem aprender, falar bonito, pode fazer curso de oratória, todo mundo fala bonito, né? Você até perde o medo de falar no microfone. Falar é uma prerrogativa do ser humano, é coisa nossa, e a gente usa muito bem isso. Mas, se ficar só no discurso, só nas palavras, fica tudo vazio, é uma existência vazia, se não for acompanhada do fazer, da atitude, da coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. E o Evangelho de hoje, Jesus Cristo toca numa ferida aí no tempo dele, né, dos judeus, e a gente vai trazer um pouquinho também para a nossa realidade. Bem, Jesus está falando aqui aos sacerdotes e aos anciãos do povo, que são aqueles responsáveis por manter a tradição, conservar os bons costumes, ensinar o povo sobre religião, falar de Deus, homens da palavra. Eles é que são responsáveis de colocar tudo aquilo que é da oralidade do povo judeu para as pessoas mais simples, homens da palavra. Então, ele está falando com estes sacerdotes e anciãos. E aí ele conta esta parábola, que eles, no primeiro momento, eles não entendem, não. O que é que Jesus Cristo queria com essa história? Jesus Cristo conta umas historinhas, e aí, para nos chamar a atenção, mas eles não entenderam, não. E aí Jesus Cristo tem que explicar o que é que ele quis dizer. E ele fala desse homem que tem 2 filhos, pede que vá ao campo para trabalhar, e esse diz, não quero. Mas depois ele vai e trabalha. E aí fala com o segundo filho, vai ao campo trabalhar com teu irmão. E aí o filho diz, sim, Senhor, eu vou. Esse aqui era o homem do discurso, da palavra, deve ter falado mais coisa. Vou, como é que eu posso negar um pedido seu? O pedido seu é uma ordem, o Senhor que garante tudo aqui para nós. Não, vou sim, claro. Não posso fazer essa desfeita, vou, deve ter falado muita coisa bonita. Mas o que aconteceu? Não foi. E aí Jesus Cristo pergunta, qual dos 2 fez a vontade do Pai? E os sacerdotes, os anciãos, metidos a inteligentes, achando que entende tudo, responderam sem saber que Jesus Cristo estava falando deles. Eles responderam, o primeiro. Mas não se tocaram que Jesus Cristo estava falando era deles. Porque eles são, representados aqui por este segundo filho, que dizem, nós somos de Deus, nós fazemos, sim, nós penso que por meio da palavra eles falam, né? Veio João Batista, eles não deram ouvidos, né, a João Batista, não seguiram sua palavra. O primeiro filho aqui são as prostitutas, os cobradores de impostos, esses pecadores, que mesmo sem declarar amor a Deus, eles foram capazes de fazer a vontade de Deus por meio do chamamento
de João Batista. Jesus Cristo explica: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele e fizeram a vontade do Pai, seguiram Jesus Cristo, graças a esse caminho de conversão. Então João Batista, ele arrastava esta multidão de pecadores, cobradores de impostos, pecadores públicos. E aí Jesus Cristo diz essa coisa forte aqui: cobradores de impostos e prostitutas vos precedem no reino dos céus, porque eles mesmo não dando um sim por meio da palavra, por meio da atitude, eles se converteram. Se converteram. E aí, certamente, eles ficaram revoltados com Jesus. Jesus Cristo ainda complementa: vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Gente, dizer que ama a Deus com palavras é tudo muito simples. E nós temos facilidade para isso. Agora nós temos que sair dessa palavra para ir para a ação, para demonstrar por atitudes, gestos concretos, do que realmente nós sentimos por Deus, pelas pessoas, pelo amor, pela caridade. Nós nos tornamos uma sociedade do discurso, do falar. Vocês percebem que todas as profissões dignas, quando você termina de fazer um curso de direito, de medicina, psicologia, outros cursos, tem o quê lá na colação de grau? Juramento. Você jura ali com palavras, de ser coerente na sua profissão. E nós vivemos nesta época, mais do que muitas outras épocas, tanto mau exemplo, tanta corrupção, por pessoas que fizeram juramentos, e também cargos eletivos. Fazem juramento quando assumem o cargo e tal, e aí depois fazem totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Vocês percebem que depois de toda esta onda de Lava Jato, que eu pensei que ia demorar, escutarmos sobre corrupção, o pessoal ia ficar com um pouco mais de medo, temerário. Não. Estão prendendo gente aí, afastando o governador. Todo mundo que fez juramento por meio da palavra, do discurso. Nós temos que ensinar as novas gerações esse caminho da atitude, do fazer, da coerência, ensinar a nova geração a não repetir os erros da nossa geração, serem coerentes com aquilo que falam, que juram, e que seja coerente naquilo que fazem. Nós vamos ganhar muito com isso. Jesus Cristo pede no seu Evangelho. E, por outro lado, também o Evangelho nos dá uma face de Deus, da misericórdia, ou seja, Deus nos perdoa, Deus nos acolhe. Os pecados não definem quem nós somos de fato. Também está aqui, quando diz as prostitutas, os cobradores de impostos, os precedem no reino dos céus. É importante dizer isso também para aqueles que pecam, que vacilam, que erram, que voltam para o coração de Deus. Deus olha para aqueles que pecam, para nós pecadores, né, para mim também. Ele olha com as lentes do amor, com as lentes da misericórdia. Porque tem pessoas que podem se martirizar a vida inteira, achando que o que elas fizeram de feio, de mal, a definem na sua essência. Não. Deus não vai olhar para você a partir do mal feito, dos seus pecados, mas a partir da essência que Ele mesmo fez, concebeu no ventre da nossa mãe. Ele olha para a gente, né, com a dignidade que nós temos a partir de ser humano em Deus. Nós é que olhamos para as pessoas com a lente do pecado, com a lente do julgamento. Nós é que temos essa lente. Nós é que temos esse filtro. Nós fazemos isso com as pessoas, diminuímos as pessoas, aquilo que elas fizeram. Quantas vezes eu tive que dizer para as pessoas que vieram se confessar e falar comigo, quantas vezes eu tive que dizer, você não é isso que você fez. Eu digo para vocês agora,
nós pecamos, nós já vacilamos na vida, mas vocês não são o que vocês fizeram. O que vocês fizeram não reduzem vocês. O que vocês fizeram não fazem de vocês pessoas desprezíveis. Vocês são amadas, nós somos amados em Deus. Arrependidos, voltamos para o coração dele. E ele acolhe. Lembrando aquela outra passagem também, fala de 2 filhos. E Deus acolhe aquele que vem, depois de ter feito o que fez, acolhe com festa. Com a dignidade de filho. Ele queria ser pelo menos um empregado de 2ª categoria na casa do pai, mas ele acolhe como um filho, com a mesma dignidade que ele tinha antes de ter saído para fazer besteira. Assim é Deus. Assim é Deus. Porque imagina se nós fôssemos condenados para sempre por aquilo que nós fizemos, sem ter chance de refazer o caminho, de nos recompor, de nos reconfigurar na vida de uma outra maneira. Dê uma chance para as pessoas que pecam, que vacilam. Aqui o salmista, que a gente escutou, fala bem coisas bonitas, né? Aqui o Salmo 24, né? O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, aos pobres ele ensina o seu caminho, diz aqui também. Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem vos lembreis de minhas faltas e delitos. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia. A lente de Deus é a misericórdia. Esses são os óculos de Deus, quando olha para a gente. Sois bondade sem limites, ó Senhor. E nós também temos que ter as lentes de Deus, os óculos de Deus, para olharmos para as pessoas com misericórdia e compaixão. Primeiro que nós somos os primeiros pecadores. E depois nós temos que olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia. E escutar de Jesus também, quando diz para aquela pecadora: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Esse deve ser o nosso compromisso. Não pecar mais. O nosso compromisso é esse. Diante de Deus, vamos conhecer cada vez mais quem é Deus. O Deus da Bíblia. O Deus de Jesus Cristo. E aí nós vamos ter uma relação muito maior de amizade e amor com Deus. E vamos viver uma fé amadurecida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.